Alguém já compartilha lá no nosso grupo do WhatsApp, já compartilhe nos seus grupos da família e vamos juntos aprender mais um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. Por favor, entre aí na sua página, na página do Celebrando e compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para ensinar para você e para a tua família. Estamos nós aqui tentando de todas as formas melhorar a nossa transmissão. Pensamos que hoje já conseguiríamos transmitir no YouTube, ainda não é dessa vez que vai ser ao vivo no YouTube também, então você continua aí assistindo pelo Facebook e vamos melhorando aí a cada dia, tá joia? Bom, eu não vou me deter muito aqui para a gente já começar e não perder tempo e fazer realmente aquilo que nós estamos aqui para fazer. Esclarecendo para aqueles que estão aqui pela primeira vez, nós somos um grupo de apoio a famílias, a restauração de famílias. Começou só como apoio das famílias dos moradores da comunidade terapêutica, mas acabou que isso se expandiu e hoje a gente tem conseguido dar suporte em várias cidades, em vários lugares, para outras famílias que têm problemas na dependência química, mas também na dependência emocional e na codependência, relacionamentos familiares. A gente sempre tem o que aprender. Cada vez que a gente prepara uma palavra aqui, Deus fala comigo, me ensina algo diferente e eu tenho certeza que vai ensinar você também. Coisas que às vezes você vai ouvir, que você já ouviu e fala, puxa, eu tenho que ouvir isso de novo. Se Deus está te colocando para ouvir a mesma coisa de novo, é porque Ele ainda acha que você precisa aprender mais um pouco e mudar um pouco mais nessa área, né? Então é importante, como eu sempre digo, ouça essa palavra tomando a mensagem para você. Não pense em quem poderia estar assistindo. Esse quem poderia estar assistindo, você resolve agora multiplicando a live. Mas assista pensando que Deus quer falar com você, quer falar ao seu coração e com certeza você vai sair daqui, se você quiser, melhor do que você entrou, tá joia? Bom, o tema da nossa live hoje é decidindo com sabedoria. Renovar é o caminho do sucesso. Eu quero levar você a sair daqui essa noite, talvez você esteja assistindo de tarde, né? Então, levar você a sair desse momento, tomando a decisão de ser sábio naquilo que você escolhe para o seu futuro. E a renovação, o renovar, é o caminho do sucesso para quem quer ter uma nova vida, para quem quer viver realmente uma vida com sabedoria. Bom, qual que é o significado de renovar? Vamos começar por aí, né? Entendendo qual é o significado. Renovar é ficar outra vez como novo, alterar-se para melhor. Então, se nós estamos falando aqui em renovar, você já tem que colocar na tua cabeça que o caminho é ficar outra vez como novo, é voltar a ser como novo. E a gente sempre fala aqui, né, que o seu novo não é aquilo que você foi gerado no seu passado, mas aquilo que Deus gerou no coração dele para você, quando você ainda estava só como um projeto dele. Ele já tinha projetado que você seria para a manifestação da glória dele. É isso que você nasceu para ser, tá joia? Obrigado, Du. Tô aqui estreando minha canequinha. Olha que linda, gente. Celebrando a vida. Estamos aqui sempre com novidade. Então, ficar outra vez como novo e alterar-se para melhor. Isso significa que não é para ficar do jeito que você está. É para ser renovado. Bom, nós vamos ver hoje aqui 2 pontos que nós precisamos de sabedoria para renovar. Coloquei um desenho aqui daquilo que eu amo demais, que são a borboleta, processo de transformação, saindo do casulo, se tornando uma borboleta aí. Eu não vou poder entrar nisso aqui profundamente, mas você encontra vídeos meus falando sobre isso, sobre esse processo de metamorfose. Mas nós vamos falar aqui hoje sobre 2 tipos de sabedoria, ou melhor, 2 coisas que nós precisamos renovar, ter essa sabedoria. Eu preciso renovar a minha mente e eu preciso renovar o meu comportamento. Então fala comigo aí, eu vou renovar a minha mente e diga comigo, eu vou renovar o meu comportamento. É isso que nós vamos estar vendo nessa noite aqui.
Bom, primeira coisa aqui, renovação da minha mente. Eu quero ler um texto com vocês, está em Romanos 12, versículos de 1 a 2, que diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse texto está em Romanos 12, de 1 a 2. Queridos, renovar a mente. O texto aqui, Paulo está dizendo, ele está suplicando, ele está pedindo ao povo de Roma, fala, por favor, eu clamo, é importante que vocês façam isso. E da mesma forma eu suplico agora, que vocês se entreguem o corpo, se entreguem totalmente a Deus. Por quê? Por causa de tudo que ele fez por vocês, por conta de tudo aquilo que Deus fez. É importante que você também faça tudo plenamente, completamente. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Querido, quando a gente fala de sacrifício, a gente fala de coisa que exige esforço, que exige uma decisão além da emoção, que exige uma decisão que vai contra muitas vezes o que a sua alma quer fazer, o que a sua carne quer fazer. Então você sacrifica, às vezes, aquilo que você está com vontade para fazer aquilo que é agradável a Deus, aquilo que adora a Deus. E o texto diz para a gente não imitar o comportamento e o costume natural das pessoas, o que está acontecendo no mundo. A gente falando aqui sobre família, sobre relacionamentos, o que a gente está vendo aí? O que é o molde que a gente vê hoje? O que a gente tem visto hoje nos relacionamentos? Famílias destruídas, pessoas que são egoístas, que querem a sua vontade sendo estabelecida, que estão mais preocupadas em serem servidas do que em servir, que estão mais preocupadas em que as pessoas olhem para as suas necessidades do que para olhar a necessidade do outro. Eu costumo dizer que se você tomar a forma do mundo hoje, a gente está aí sendo tomado pelo feminismo, estamos sendo tomados pelas ideologias, nós estamos sendo tomados pelo politicamente correto. Tudo que vai acontecendo hoje está na contramão daquilo que a palavra de Deus diz. E o Paulo está dizendo aqui, não imitem o comportamento e os costumes do mundo, daquilo que está acontecendo ao seu redor, mas deixem que Deus os transforme. E como é que essa transformação de Deus vai acontecer? Por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Isso é renovar a mente, é quando eu faço uma mudança no meu modo de pensar, na forma como eu vejo as coisas. Mas eu não quero mudar simplesmente porque alguém me contou uma coisa nova, por alguma coisa diferente que eu estou ouvindo falar. Não, eu quero que Deus transforme a minha mente. Eu quero que essa transformação, que eu estou dizendo para você aqui como renovação da mente que funciona, que é com sabedoria, é quando você muda sendo transformado, quando é Deus quem está transformando a sua mente. E olha por que é importante você deixar que Deus transforme a sua mente, porque aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Meu amigo, eu não sei como que você vê isso. Eu sonho com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprindo na minha vida. Ela sempre vai se cumprir? Não. Não porque não seja o desejo dele, mas porque depende da renovação da minha mente. Depende que eu queira mudar o meu modo de pensar. Eu me converti há 29 anos atrás e eu me lembro que uma das orações que eu fiz naquela época foi que Deus eu dei liberdade para Deus mudar até aquilo que eu achava que eu sabia a respeito dele. Porque eu fui criado no meio evangélico, eu fui criado no meio conhecendo a palavra de Deus, mas eu entendi que eu tinha entendimentos errados, até sobre o que Deus pensava. Talvez hoje você é uma pessoa que já teme a Deus, que já ama o Senhor, que já declara o tempo todo que Deus é Senhor da sua vida,
Mas eu quero desafiar você a dar essa liberdade para o Espírito Santo, para ele mudar, se for necessário, até o que você pensa a respeito do próprio Deus. E é óbvio que você está dando essa liberdade para Deus. Se ele mudar, é porque você estava entendendo na sua mente alguma coisa errada. Porque ele vai te dar um entendimento do coração dele, da mente dele, a sabedoria que vem do alto. Eu falei aqui, se você pegar a minha última ministração, eu falei muito sobre sabedoria. E você vai poder aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas é muito importante, queridos, que a gente dê essa liberdade. Eu olho para esses 29 anos de caminhada com Deus e eu olho para trás e vejo que aquilo que eu acreditava ser a forma correta de fazer alguma coisa, no começo da minha caminhada, eu entendi a palavra de Deus de uma forma. E conforme você vai amadurecendo, você começa a ver que aquele entendimento que você tinha era raso. E que não era errado, era o que eu tinha na época. Mas havia mais para conhecer. E à medida que eu busquei esse conhecimento, que eu dei essa liberdade para o Espírito Santo, ele foi me revelando mais coisas. Né? Jeremias 33:3 diz, invoca-me e te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então nós podemos dar essa liberdade para o Espírito invocando o seu nome, deixando que ele renove a nossa mente, que ele transforme o nosso entendimento. Eu acabei de fazer um curso chamado Resolução de Toda Mulher, que chacoalhou muitas coisas na minha vida que eu achava que já estavam resolvidas, que eu achava que já estava vivendo na boa e perfeita e agradável vontade de Deus naquela área para a minha vida, e eu descobri que havia mais de Deus, que havia coisas mais profundas. Então o meu desafio para você hoje, não importa qual é o nível de relacionamento e vida com Deus que você tem, eu quero desafiá-la a deixar que Deus te leve para mais profundo, que você possa mergulhar ainda mais nesse renovar da sua mente. Eu tenho certeza que isso vai te abençoar muito. Bom, por que eu preciso renovar a mente? Eu quero ler um outro texto com você aqui, que está em Tito, capítulo 3, de 3 a 7. Eu até já destaquei algumas palavras aqui. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Queridos, que texto maravilhoso é esse? Quando eu vejo Paulo falando para Tito, escrevendo aqui para Tito, ele está falando para Tito sobre o passado deles. A Bíblia não deixa claro qual era o passado de Tito, mas aqui está para dar uma ideia de que ele não era muito diferente daquilo que eu e você vivemos. E Paulo, que a gente conhece um pouco mais da história, a gente sabe como ele era. E o texto fala aqui de mim e de você. Você se identificou aqui? Porque eu me identifico claramente no começo desse texto aqui. Em outros tempos, nós éramos o quê? Insensatos e desobedientes. Insensato é quem não pensa para fazer as coisas, não tem sabedoria para fazer as coisas, não pensa nas consequências. Identifico? Posso ouvir um identifico aí do outro lado? Né? Porque é assim que a gente se vê nesse texto. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Nós éramos escravos por quê, queridos? Porque nós éramos dominados pelas paixões e pelos prazeres. Muitos que estão me ouvindo aqui dominados por vícios, assim como eu fui dominado pelo vício. Pessoas dominadas por paixões, por prazeres momentâneos e por serem insensatos, não pensam na consequência daquilo que fazem. Fazem e pronto. Muitas vezes até sabendo que vai dar errado, mas já pensa, depois eu peço perdão, depois eu dou um jeito nisso. O negócio é agora, é o que eu quero agora. E com essa visão, muitos
por toda essa insensatez, se tornaram escravos. Porque acham que têm o domínio sobre o vício, acham que têm o domínio, de repente, sobre a pornografia, sobre sites que você está visitando aí, que de repente te comprometem. Tem domínio sobre que horas você mente, que horas você não mente, domínio sobre as manipulações que você cria. E, na verdade, todos esses comportamentos, se nós estamos falando de alguém que quer ter a sua mente renovada, isso tem que fazer parte do seu passado. O texto, Paulo diz aqui, éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Então, queridos, se esses comportamentos que eu acabei de ler para você aqui, insensato, desobediente, vivendo engano, escravo de paixão e prazer, cheio de maldade e inveja e ódio no seu coração, isso é característica de quem não tem a mente renovada, de quem ainda não experimentou o poder da bondade de Deus. Porque o texto diz, quando Deus, nosso Salvador, revelou a sua bondade, o seu amor, Ele nos salvou. Por que Ele precisou nos salvar? Porque nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Talvez você está me ouvindo aqui agora e você pense que a sua vida não era tão carregada de problemas assim, não era tão carregada, porque a gente classifica os pecados como maiores e menores, e às vezes a gente acha que a gente não precisa. Talvez você tenha familiares dependentes químicos e está aqui assistindo essa live porque você está aqui porque você pensa que ele precisa de ajuda, mas eu quero te dizer, querido, que você também precisa. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, nisso está pecando, porque está mentindo. Olha que loucura. Então, alguém que diz que não precisa da bondade de Deus para ser salvo, que não precisa do amor de Deus para ser salvo, isso significa que você está, só de dizer que não precisa, já está pecando, porque você está mentindo para você mesmo. Quando você se torna autossuficiente por conta da sua própria bondade, porque você é bonzinho, você está tirando o mérito daquilo que Jesus fez na cruz, que era o único verdadeiramente bom, o único que não tem pecado, o único que verdadeiramente está nessa condição de Salvador, de nos salvar. Bom, continuando o texto aqui, o texto diz, ele nos salvou, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Não há nenhum mérito em você, não há nenhum mérito. Repete isso comigo, não há nenhum mérito em mim. Isso significa, querido, que você não tem capacidade para se perdoar. Você não tem capacidade em você mesmo para resolver os seus problemas. Sabe por quê, querido? Porque se você fosse suficiente até mesmo para se perdoar, o que ia acontecer é que você não precisaria de Deus, você não precisaria do amor de Deus, você não precisaria da justificação do único santo. O que você precisa, querido, não é acreditar que você merece perdão, porque nós não merecemos, nenhum de nós merece. Você só precisa acreditar que a graça de Deus está sendo oferecida para você, mesmo você não merecendo. Como diz o texto, não porque você fez alguma coisa que justificasse Deus te dar outra chance. Não porque agora você é bonzinho e Deus tem que te abençoar. Não, é por pura misericórdia. É pura graça. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo. E nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Entenda aqui, queridos, que são duas situações. Uma é o novo nascimento. É o momento em que você nasce de novo, porque você entregou a sua vida para Jesus. Mas não é só isso que Jesus quer que aconteça com você. Ele também quer te dar uma nova vida. Ele também quer renovar você. Ele também quer transformar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família, o teu futuro. E mais do que tudo isso, Ele quer transformar a tua eternidade. Ele quer fazer você entender que é mais do que esses anos que nós vivemos aqui na terra. Você vai entender aqui nesse texto.
Então, por meio do Espírito, como é que ele te dá nova vida? Por meio do Espírito Santo. A partir do momento que você deixa o Espírito Santo agir em você, quando você começa a ouvir aquela voz dentro de você, depois que você entrega a sua vida para Jesus, e aquela voz dentro de você começa a dizer não quando você quer pecar, começa a te mostrar algum momento que você precisa fazer uma reparação de dano, pedir perdão para alguém que você feriu. Quando você grita e aquela voz diz para você que você não devia ter gritado, que você precisa reparar isso, que você não deve mais fazer isso. O Espírito Santo que constrange o seu coração ao arrependimento. A palavra diz que a paz de Jesus, o juiz do nosso coração nos mostra quando a gente não está bem por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então, queridos, renovar a nossa mente significa deixar o Espírito Santo, né? Ou melhor, obedecer o Espírito Santo quando ele fala conosco. É deixar que aquilo que o Espírito Santo fala com você, renove a tua mente a ponto de transformar a sua vida. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, por causa da sua graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, não há nada que eu faça que me faça merecer. Talvez você olhe para a minha vida, ela é pastora, nossa, ela é tão boazinha, ela é tão boa, ela ajuda as pessoas, ela está aqui nos ajudando. A Maura merece que Deus a abençoe. Não, querida, eu não mereço. Assim como você, eu também não mereço. Tudo que eu recebo de Deus é pura graça. Coloca isso na tua cabeça, querido. Coloca isso na tua cabeça, porque aí quando o diabo vier falar para você que você não merece todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, você vai poder dizer, eu não mereço mesmo. Mas pela graça eu recebo. Eu acredito no que Jesus fez na cruz, então a graça me alcança. E por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Através da graça, nós somos justificados. A justiça que há em Deus me dá essa condição de passar a eternidade com Ele. Nós não vamos poder entrar em detalhes aqui, mas eu quero que você grave muito isso na sua mente. A nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida. A nossa esperança em Cristo não está limitada àquilo que fazemos aqui na terra. A nossa esperança em Cristo, ela vai muito além do que os nossos olhos podem ver. E pela fé eu sei que já há um lugar preparado para mim, já há um banquete preparado para mim e para você também. E eu espero que a gente possa estar juntos celebrando a vitória da nossa vida com o Senhor. Amém? Bom, e aí eu te pergunto, você já teve a revelação da graça? Você já entendeu isso na sua mente, no seu culto racional, na sua forma de viver? A sua razão já entendeu a graça, esse favor imerecido que está à disposição? Tito diz ainda para nós, e Paulo diz para Tito e para nós aqui também, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Diga, todos. Então não é mérito, então todos têm direito a ela. Qualquer pessoa pode ser alcançada pela graça, porque ela não é por mérito nosso. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Queridos, como nós podemos entender a graça, entender o que está sendo oferecido por Jesus para mim e continuar levando a mesma vida que eu levava antes, quando eu vivia insensata, desobediente, escrava de paixões? Como eu posso continuar levando a mesma vida, tendo a minha mente alcançada, entendendo a graça? E é por isso que eu quero nessa noite fazer você olhar para essa situação e entender o que essa graça está te oferecendo. Você está sendo instruído a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos, aquilo que te afasta dessa graça, aquilo que te afasta desse entendimento.
Então, nesse mundo perverso, nós estamos num mundo perverso, onde acontece muita coisa errada, onde fizeram muita coisa errada com você, e talvez você fez muita coisa errada com muita gente. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, apesar de nós estarmos num mundo perverso, é possível, através da graça, viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto nós estamos fazendo o quê? Simplesmente vivendo? Não. Nós estamos aguardando o dia em que a glória total de Jesus vai se manifestar quando Ele voltar, quando nós somos levados para passar a eternidade com Ele. E aí nós vamos estar fazendo, mas enquanto isso não acontece, Ele entregou a vida dele para me libertar. Lembra, eu era escrava das paixões, eu era insensata e desobediente, assim como você. Mas quando eu sou liberta de todo o pecado, Ele fez isso com o propósito de me purificar. E Ele me fez parte do seu povo, Ele fez você parte do povo dEle, inteiramente dedicado às boas obras. Só de vez em quando? Só na sexta-feira quando eu ligo para assistir o Celebrando? No domingo quando eu vou ao culto? Não. Inteiramente dedicado às boas obras. Se a minha mente for renovada nesse nível, de entender o que significa viver debaixo da graça, eu não vou querer viver uma vida meia boca. Eu não vou querer levar uma vidinha onde o que interessa é o que a minha alma quer. Eu vou querer conhecer o coração de Deus. Eu vou invocá-lo para saber como Ele pensa, para que Ele possa me ensinar e me apresentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aqui, queridos, eu já entendo para que é que Ele me programou, para que é que Ele me projetou, para que eu seja inteiramente dedicado às boas obras. Essa é a minha decisão. Essa é a minha decisão. Mesmo que eu não tenha ainda um comportamento de 24 horas, 365 dias do ano, conseguindo ser exatamente como Deus espera que eu seja. Mas eu ainda estou debaixo da graça e por causa disso, apesar de mim, porque Deus conhece o meu coração e sabe o que eu quero, e sabe a sede do meu coração em acertar, o desejo do meu coração em acertar, eu posso continuar vivendo em busca dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que eu desejo para você. E eu quero nesse momento, querido, fazer uma oração com você antes de nós mudarmos aqui para o nosso próximo tema, porque você precisa entender o que tem que acontecer aí dentro de você. Entendeu a graça, entendeu a profundidade, a proporção do que significa viver debaixo da graça? Você não merece bem nenhum do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos ofereceu a misericórdia, a graça, um amor que nos amou de tal maneira que providenciou a saída para nós. Eu quero nesse momento levar você a fazer uma oração comigo aqui. Se você já fez essa aliança com Deus, você vai renová-la. Se você nunca fez essa aliança com Deus, eu quero desafiar você a fazê-la, deixar Deus no controle, a entender, puxa vida, mesmo eu sendo quem eu sou, Deus conhece cada pensamento do meu coração, Deus sabe cada besteira que eu já fiz, Deus sabe até que eu acho que não tenho pecado, porque eu sou muito boazinha, muito bonzinho, né? Então, Deus conhece a arrogância do meu coração, o orgulho que habita no meu coração a ponto de eu achar que eu sou igual a Deus. Porque se a palavra diz que somente Deus não pecou, eu estou me igualando a Ele quando eu digo que também não peco, que eu não preciso dessa graça, que eu não preciso dessa bondade revelada. Então, se você está tendo esse entendimento da graça e precisa pedir perdão ao Senhor, eu também quero te convidar a fazer essa oração comigo. Talvez a sua situação seja de já ter consciência de que a sua vida está totalmente desalinhada e desajustada. E talvez a sua situação é achar que você não merece, que não tem mais jeito para você. E eu sei bem o que é isso, porque eu já senti isso no meu coração, de achar que não tem mais jeito para mim. E eu quero te dizer, querido, que eu um dia pensei isso e eu descobri que tinha jeito sim. Então eu quero desafiar você a deixar que a graça alcance o teu coração agora. Então feche os seus olhos, onde você está, pare o que você está fazendo e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que a tua graça me alcançou. Eu renovo hoje
a minha aliança contigo, te dou o meu coração, te dou a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos. Te peço perdão por todas as vezes que desprezei a tua bondade, a tua graça, tentando fazer as coisas pelo meu jeito, pelo meu caminho. Eu entendi que a tua boa, perfeita e agradável vontade só vai acontecer quando eu permitir que o Espírito Santo renove a minha mente e o meu comportamento. Por isso eu me entrego completamente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você fez essa oração, tomou essa decisão, marca bem essa data. Hoje é dia 14 de maio de 2021. Se foi pela primeira vez, querido, é o seu novo nascimento. É o dia da sua transformação. Se hoje foi o dia que você decidiu levar a sério o que Deus fez por você, já está na igreja, já está vivendo no meio dos irmãos, talvez você está aí na comunidade terapêutica, ainda não tinha entendido direito o que está acontecendo, e agora você entendeu. Então eu quero dizer para você, marca essa data, 14 de maio de 2021, é o dia da renovação da tua mente e da mudança na tua história. Tá joia? Você acabou de ter a revelação da graça. Bom, talvez você esteja assistindo outro dia, né? Isso é para quem assistiu 14 de maio. Se você assistir esse vídeo daqui um ano, daqui uma semana, então essa é a data da mudança e da transformação na tua vida. Às vezes a gente esquece que está online, né? Bom, nós falamos sobre a renovação da mente. Agora eu quero falar sobre a renovação do meu comportamento. Olha essa verdade aqui. Se eu não estou disposto a mudar o meu comportamento, minha mente não foi renovada. Uma verdade está totalmente conectada à outra. Não tem como você renovar o seu comportamento se a sua mente não foi renovada antes. E o que é renovar a sua mente? É entender a graça, é entender a ação do Espírito no seu interior, é entender para quem você está vivendo agora. Você vai entender um pouquinho mais aqui na frente. Renovo na prática. Qual o caminho prático para ter a velha criatura transformada pelo Espírito de Deus? A gente está falando aqui, né? Agora nós vamos para a prática mesmo. Comportamento, renovação da mente, nós estávamos falando lá de dentro. Agora eu quero falar aqui de fora, daquilo que você faz aqui fora, com a renovação da sua mente. A renovação da mente, lembra, olha, o texto que eu li aqui, que eu falei, não é possível você ter a revelação e não abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. E aí que entra a mudança do seu comportamento. Aí que entra a necessidade da mudança do seu comportamento para você não receber de Deus só a experiência com Jesus, mas ter também uma nova vida plena e abundante nele. Então, se você não quer mudar seu comportamento, se você quer continuar vivendo da mesma forma, desculpa, você precisa voltar atrás aqui no texto, no vídeo, ouvir de novo a parte da renovação da mente e tomar a decisão de renovar seu comportamento. Se você chegar no final dessa mensagem ainda sem disposição de mudança, assiste de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que a sua mente seja renovada, para que o que eu vou falar daqui para frente seja vivido na prática por você. Ouvir uma palavra, ouvir uma ministração, está aqui toda sexta-feira nos celebrando, ir aos cultos, ir na célula, fazer tudo que você está fazendo e não colocar em prática, querido, sua mente não foi renovada. Vai ser um peso, vai ser um fardo para você ouvir mais uma vez e ser confrontado que as suas escolhas estão ruins. Mas se a sua mente está renovada, você vai pegar cada uma dessas lições e colocar em prática. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, conheça a si mesmo. Isso aqui dá um celebrando a vida só para esse conheça a si mesmo. Prometo que eu trago isso numa reunião, mas eu só quero te chamar a atenção aqui para duas coisas.
em relação ao que eu falei em relação a renovar a mente. Você precisa se conhecer, conhecer o seu interior e tudo mais, mas o que eu quero te dizer aqui, querido, duas coisas que você precisa entender aqui no Conheça a Si Mesmo. Reconheça quem você é sem Deus. Lembra do texto? Insensato, desobediente, escravo das suas paixões e dos seus vícios. É isso que você é sem Deus. Então, para você poder mudar o seu comportamento, você precisa se conhecer. A primeira coisa que você precisa mudar é isso. Reconheça quem você é sem Deus. Sem Deus, eu olho para o que eu vivi até hoje e falo, não quero não. Eu sei quem eu era até os meus 24 anos e eu não quero viver mais daquela forma. E reconheça quem você é em Deus. Não adianta, querido, só não querer ser como antes. Você precisa entender quem você é em Deus, para que você queira ser aquilo que Deus quer que você seja. Porque senão você vai ficar travado nos seus problemas, nas suas dificuldades, nos mimimis do que fizeram com você, dos traumas e das mazelas da tua vida, e não vai sair do lugar. Você vai reconhecer, não, eu não quero ser como antes. Ah, mas eu também não quero ser o que Deus quer que eu seja, porque eu não sei o que Deus quer que eu seja, então eu preciso conhecer o que é que Deus pensa a meu respeito. E aí nós voltamos naquilo que a gente fala, vida com Deus, relacionamento com Deus, leitura da palavra, conhecimento, busca aprender, ande com pessoas que conhecem mais do que você e seja ensinável, seja uma pessoa maleável, para que você possa conhecer quem é Deus e quem você é em Deus. Deus tem uma imagem a seu respeito. Deus tem um conceito a respeito de você diferente daquele que você tem. Porque você olha para você e vê quem você foi lá atrás. Deus olha para você e vê como Ele te projetou para ser. Então você precisa conhecer esse projeto para você se apaixonar por esse projeto também e continuar firme nesse processo de renovação do seu comportamento. Se você não souber quem você é em Deus, você não vai nem acreditar que você consegue. Essa é a grande verdade. Outra coisa, querido, você precisa admitir. Admita. Vamos ver o que você precisa admitir? Admita que nem tudo tem que ser do seu jeito. Nem tudo na vida tem que ser do jeito que você quer. Repete aí com você, se você estiver sozinho, se estiver com gente ao teu lado, repete em voz alta, nem tudo tem que ser do meu jeito. Talvez alguém vai assustar até de ouvir você repetindo isso, né? Porque o comportamento não combina. Mas repita, nem tudo tem que ser do meu jeito. Essa é uma mudança de comportamento que precisa ter em você. Admitir essas coisas é uma mudança de comportamento. Porque normalmente a gente tem dificuldade até de admitir essas coisas. Por isso que eu coloquei algumas coisas aqui que você precisa admitir. É o princípio da sabedoria e da tua mudança. Admita que existe uma enorme possibilidade de você não estar certo sempre. Opa, como assim eu não estou certo sempre? É claro que eu sempre estou certo. Eu sou mais inteligente, sou mais esperto, eu sei tudo, eu aqui entendo a minha vida, falei sobre isso da última vez, né? Eu aqui sei o que é melhor para mim, como que alguém vai saber o que é melhor para mim? Então, admita, querido, assuma isso, entenda isso. A possibilidade de você não estar certo sempre, eu estou até brincando aqui, né? É enorme, não é enorme, ela é fato, ela é real. Você não está certo sempre. Você fala, pastora, mas pode ser que seja na maioria. Só de não ser sempre, entendeu? Já é motivo suficiente para você renovar o seu comportamento. Talvez até por ter muitas vezes você está certo, você tem dificuldade de admitir quando está errado. Quem erra sempre até admite isso com mais facilidade. Mas quem acerta muito quando erra tem dificuldade de admitir isso, né? Outra coisa, admita que se você praticasse tudo que aprende com a palavra de Deus, sua vida e família estariam infinitamente melhores. O que você acha que eu estou falando aqui? Você identifica? É ou não é?
Se você tivesse colocado em prática tudo que você já assistiu no Celebrando, tudo que você já ouviu em alguma pregação, tudo que a palavra de Deus já disse para você, todos os conselhos que você já ouviu, que você sabe que vieram do trono de Deus, se você tivesse colocado em prática, sua vida estaria como ela está hoje? Sua família estaria como ela está hoje? Alguns atritos seriam evitados? Talvez você estivesse financeiramente melhor, você estaria com a sua família, com a sua estrutura familiar já mudada. Pensa bem, talvez você está hoje tendo que lutar ainda com as drogas, com a dependência química, com a ira, porque há anos você ouviu, você vem ouvindo, desde pequeno, talvez filho de cristãos, neto de cristãos, ouvindo, sendo convidado a se render à verdade, e você fez tudo do seu jeito. Então imagina se aquela primeira vez, pensa aí, tenta voltar lá atrás, qual foi a primeira vez que alguém falou do amor de Deus para você? Qual foi a primeira vez que alguém disse para você que Jesus te ama? Que alguém te convidou para ir numa igreja? Que alguém te deu uma Bíblia de presente? Quantos anos faz? Imagina se daquela vez você tivesse levado a sério o amor de Deus. Então admita, querido, que você precisa praticar de uma forma diferente aquilo que você está ouvindo de Deus. Eu olho para trás e falo, meu Deus, se eu tivesse ouvido o que eu aprendi na minha infância, eu teria evitado tantos danos na minha vida, tantos danos na minha história e na minha família. Como minha história seria diferente se eu tivesse ouvido? Agora, não tenho como voltar ao passado, mas eu tenho como decidir levar a sério a partir do momento que eu entendo isso. E é esse o meu objetivo aqui. Admita que muitas vezes você usa o erro dos outros para justificar os seus. Queridos, admissão aqui, parece que eu estou falando, não é nem de comportamento, mas isso aqui, tudo isso que eu estou falando gera comportamentos. E muda ou não o seu comportamento, porque se você não admitir essas situações que eu estou falando aqui, nenhum comportamento vai mudar. E muitas vezes o que a gente faz é isso, a gente justifica o nosso erro no erro do outro. Ah, mas fulano pisou na bola comigo, eu tenho direito de duvidar dele. Ah, fulano pisou na bola comigo, eu tenho direito de pisar na bola com ele também. Não, eu só gritei com ela porque ela gritou comigo. Ah, eu usei droga de novo porque ninguém acredita em mim, eu falei que não estou usando, ninguém acreditou, então eu vou usar. Pelo menos as pessoas falam já com verdade. É assim que acontece, queridos. Quantas vezes a gente se justifica de fazer alguma coisa errada porque a gente vê alguém fazendo também, às vezes no seu trabalho. Tem alguém matando o serviço, fazendo hora, enganando o patrão, e não acontece nada com ele. Você olha para o erro do outro e começa a achar que você pode ter aquele comportamento errado no seu trabalho também. Que você não precisa honrar o seu patrão, que você não precisa ser um bom funcionário, porque os outros que não são, não acontece nada com eles. Mas a gente esquece que quem vive para o Senhor, tudo que faz por ele, para ele e por causa dele. E diante dele, o único justo, nós não temos como nos justificar, né? Então, não há como a gente justificar os nossos erros diante de Jesus. Então, por isso que o nosso olhar tem que ser nele. Outra coisa, admita que nada vai mudar na colheita se você não mudar a semeadura. Se você já me ouviu outras vezes, você sabe que eu bato nessa tecla aqui mesmo. E quando Deus me manda falar alguma coisa que eu já disse muitas vezes, eu falo, puxa vida, eu vou repetir essa mensagem. O Espírito sempre me avisa, falou, você está tendo que repetir, porque ainda tem gente que não está praticando, que ainda não entendeu, que tem gente que ainda não percebeu, que ainda está colhendo coisas ruins, porque continua plantando coisas ruins. Então, você vai precisar repetir mais uma vez essa mensagem. Então, admita, nada vai mudar na sua colheita se você não mudar a semeadura. Se você continuar sem renovar a sua mente, vivendo aquela vida lá de trás, vivendo a vida de insensatez e desobediência, de escravidão, com paixões e vícios, o que vai acontecer, querido, é que amanhã você está chorando as mesmas dores, reclamando das mesmas coisas, culpando as mesmas pessoas, caminhando para a destruição e lamentando que você não tem chance, que ninguém te ama. Lembra? Se você tivesse ouvido desde a primeira vez, não deu para ouvir a primeira vez, ouve hoje.
Toma a decisão hoje de mudar o seu comportamento e parar de dar murro em ponta de faca. Falei aqui na última vez também sobre o tolo, o sábio e o inteligente. Busca lá depois para você saber o que fazer. E admita que você é responsável pelas suas escolhas. Não, sabe, deu, chega, dá um basta no mimimi do eu sou fruto do que fizeram comigo. Isso é 10% da tua vida, 90% é o que você faz com isso. 90% é o que você escolhe fazer. Se eu te contar as mazelas da minha vida, as histórias tristes, as coisas que já aconteceram na minha história aqui, talvez você fosse pensar, puxa, como ela consegue viver dessa forma? Porque eu sei que não adianta ficar amassando barro e jogando a responsabilidade em outras pessoas, sem assumir as minhas, porque isso não muda nada. Então eu admito que eu sou responsável, aquilo que não dá certo na minha vida, não dá certo porque eu escolho viver do jeito errado, porque eu escolho não valorizar a palavra de Deus, porque eu escolho não viver com a minha mente renovada e controlada pelo Espírito Santo. Terceiro ponto, dê ao outro o que você espera receber. Mateus 7,12 diz assim, em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Talvez você nem sabia que isso estava na Bíblia, né? A gente escuta isso tanto as pessoas dizerem, né? Ah, faz para o outro o que você quer que façam para você. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Isso é um mandamento de Jesus. Isso foi o próprio Jesus que disse. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles façam. Jesus não mandou fazer para o outro o que só para pessoas boas, só as coisas agradáveis. Não, ele pediu para fazer todas. Se eu espero que quando eu estiver doente, alguém cuide de mim, então eu preciso cuidar das pessoas quando elas estão doentes. Se eu espero que as pessoas me ajudem, eu preciso ajudar as pessoas. Se eu quero que o comportamento das pessoas seja bom comigo, eu preciso ser bom com as pessoas. Mas, pastor, as pessoas não são boas comigo. Não é esse o mandamento. O mandamento não está dizendo para você fazer pelo outro o que ele faz por você. Entenda bem, isso aqui é outra revelação que você precisa ter. A palavra de Deus não manda você fazer pelo outro a mesma coisa que ele faz por você. A gente escuta muito por aí. Não, é bom comigo, eu sou bom para ele. Se for ruim para mim, vai levar na mesma moeda. Isso não é a palavra de Deus. Isso não é a renovação da mente. Isso não é o que o Espírito Santo diz no seu interior. O que o Espírito Santo está dizendo para você é: faça para o outro o que você deseja que façam para você. Esse é o princípio da palavra de Deus. Então, querido, perdoa com facilidade, porque você espera ser perdoado. Então, perdoa com facilidade. Não retenha perdão. Tenha misericórdia. Ah, parece que eu estou falando da mesma coisa. Não, filha, misericórdia. Misericórdia é quando você não dá para o outro aquilo que ele merece receber. E nós recebemos misericórdia de Deus. Lembra? O salário do pecado era a morte. E Deus nos deu a graça. Então, quando você tiver com vontade de esganar alguém, sabe o que você tem que fazer? Abençoa a vida dele, tem misericórdia dele. Talvez aquela atitude dele é porque ele não tem a revelação que você tem da graça. Ainda está vivendo no engano, ainda não descobriu o quanto é amado e o quanto pode amar. Então, tenha misericórdia. Isso é uma mudança de comportamento de quem tem a sua vida, a sua mente renovada. Sabe por quê? O texto lá que nós lemos fala que a pessoa insensata e desobediente, ela quer vingança. Ela vive com o seu coração cheio de ódio. Mas a pessoa que tem a sua mente renovada, ela consegue exercer misericórdia. E misericórdia, querido, a gente só pode exercer sobre um erro. Eu não preciso exercer misericórdia sobre acertos. Então, a misericórdia ela é exercida quando há um dano. E a palavra de Deus, quando ela diz que eu tenho que ser misericordiosa, é porque eu tenho que agir de uma forma boa sobre uma situação em que houve um dano. É muito importante você entender isso. Não diga que você é uma pessoa misericordiosa, que você gosta de exercer misericórdia, né, naturalmente, porque
Para exercer misericórdia, você precisa sofrer um dano primeiro. Então, a gente não fica pedindo para ser misericordioso, mas quando o dano acontece, nós precisamos ser misericordiosos. E dedique tempo em conhecer e atender as necessidades dos outros. Querido, se você quer receber algo de bom das pessoas, você espera, é porque você espera que as pessoas saibam o que você quer. Como eu posso esperar que alguém me dê um presente se nenhuma pessoa sabe que eu quero aquilo? Você tem um desejo de ter alguma coisa, mas ninguém sabe desse desejo seu. Como é que as pessoas vão poder fazer aquilo? Então, como é que você vai fazer para atender as necessidades dos outros, para poder fazer pelo outro? Você tem que se importar mais com o que o outro precisa do que com aquilo que você precisa. Então, você precisa dedicar tempo para isso. Você precisa prestar atenção. Dedicar tempo é prestar atenção no outro. Prestar atenção na necessidade do outro. Às vezes é uma coisa que não é importante para você, mas é importante para o outro. Então você faz porque é importante para o outro, mesmo que aquilo não importe para você. Deixa eu achar um exemplo aqui para te dar nisso. Bom, não é o meu caso, porque eu também gosto de futebol, né? Mas vamos supor que você não tenha paciência, mulher, né? Não tenha paciência de assistir um jogo de futebol com seu marido, com seu filho. E você vai fazer, mas ele gosta. E mais do que gosta, ele quer que você esteja com ele. Então, o que você vai fazer? Você vai perceber, você vai conhecer, puxa vida, ele quer que eu esteja aqui. Então, você vai o quê? Fazer aquilo não porque você gosta, mas porque você gosta de fazer o bem para o seu marido. Porque você gosta de fazer o seu marido feliz. Então, o alvo não é só estar fazendo alguma coisa que seja agradável para você. É transformar aquele momento, fazer ele ficar agradável, porque você está fazendo algo que agrada o seu marido. E isso te agrada. Mesma coisa para os maridos, né? De repente, né, os maridos não gostam muito de ir para o shopping. E quando eles vão, né, dar uma volta na cidade, quando eles vão fazer alguma coisa, às vezes eles até vão, mas eles chegam reclamando, permanecem reclamando e vão embora reclamando. E aí, mas a sua esposa gosta daquele momento. Mas sempre viram uma situaçãozinha difícil. Ou porque você não deixa ela ir sozinha, ou porque quando você já vai querendo voltar para trás. Mas aquilo agrada a sua esposa. Então, por que não fazer aquilo de bom grado? Não porque é algo que você tenha um gosto pessoal para isso, que seja a sua preferência, mas porque você faz a decisão na sua mudança de comportamento, entendeu? De fazer algo para agradar a sua esposa, porque te agrada agradar a sua esposa. Eu sei que você está me entendendo. Eu sei que você está me entendendo, e vocês aí em casa podem conversar e podem fazer aí algo, né? O Lucas está aqui, Dai, falando assim, ó, concordando comigo aqui, tá? E então, assim, são coisas que você pode... Eu dei exemplos básicos aqui, mas tem tantas coisinhas, sabe? Atenção, eu vou falar um pouquinho mais aqui num outro tópico que vai te despertar para isso. Bom, se importe, né? Continua tendo a ver aí com o último tópico do 2. Você sabe, né? Se importe em saber qual é a linguagem de amor das pessoas que te cercam. Você sabe isso? Para começar, você sabe o que é a linguagem de amor? Eu não vou poder ficar aqui dando uma aula sobre isso agora. Nós temos estudos sobre isso já no nosso coisa, mas eu posso uma hora trazer uma palavra aqui só sobre isso. Mas agora eu só vou citar. Mas o que é a linguagem de amor? É a forma como que a outra pessoa se sente amada. Tá? É a forma como ela acha que ela é amada. Tanto que num relacionamento você pode ter um casal onde o marido está se sentindo totalmente amado e a esposa não. Por quê? Porque as 5 linguagens de amor são elogio, toque físico, tempo de qualidade, presentes e prestação de serviços. Vamos dizer que a sua linguagem seja prestação de serviço. Você gosta que alguém faça as coisas por você.
E o que acontece? Sua esposa lava, passa, cozinha, arruma a casa, deixa tudo em ordem, ajuda você a pagar as contas, cuida dos filhos. Então você olha para o seu casamento e você fala, puxa vida, meu casamento é maravilhoso, minha esposa é maravilhosa, está tudo ótimo. Estou me sentindo amado porque ela faz tudo por mim. Mas essa é a sua linguagem de amor. E aí o que acontece? Você pega e fica, como essa é a sua linguagem de amor, você fica fazendo as mesmas coisas para sua esposa. Você quer ajudar em tudo, você fica fazendo favorzinho, fica fazendo as coisas para ela, achando que está abafando. Não que não é para você fazer. Mas você precisa saber se essa é a linguagem de amor dela. Porque às vezes tudo que ela queria de você era um tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? Em vez de você chegar em casa e ficar arrumando tudo, fazendo tudo, arrumando coisa para mexer, entendeu? Que você sentasse e ouvisse o que ela tem para dizer. Que você perguntasse como é que foi o dia dela. Porque talvez ela está em casa e você chega em casa, ela pergunta como foi o seu, você não pergunta, fala, ficou aqui o dia inteiro, o que aconteceu no dia dela para eu me perguntar o que aconteceu com o dia dela. E tudo que ela queria que você sentasse para ouvi-la. De repente só vão ser situações da família, do que aconteceu ali na casa. E ela quer aquela sua atenção. E você não dá. Você fica fazendo tudo, arrumando tudo, cuidando de tudo. E aí ela está frustrada com o casamento. Mas você, como sua linguagem de amor é prestação de serviço, você está feliz da vida. Então para você o casamento está super bom. Para sua esposa está uma droga. E você não consegue entender por que ela está falando que o casamento está ruim. Por que ela está reclamando que o casamento está ruim? Porque para você está bom. Porque as suas necessidades estão sendo supridas e as dela não. Por isso, a necessidade da gente conhecer a linguagem de amor do outro. Isso que eu estou falando poderia ser aqui ao contrário. Às vezes a mulher está lá, a linguagem de amor dela é prestação de serviço. Ela está lá lavando, passando, cozinhando, cuidando de tudo, fazendo tudo, esperando que o marido ache ela uma esposa maravilhosa. Sabe o que ele queria? Só toque físico. Ele queria que a hora que ele chegasse do serviço, você parasse tudo que você estivesse fazendo para vir dar um abraço, um beijo nele. Para que você dissesse que estava com saudade dele. E você está lá se matando, e seu marido está reclamando, mas é porque talvez a linguagem de amor dele não está sendo suprida. Talvez se você não estivesse se dedicando tanto à prestação de serviço, você estaria enxergando ele de uma forma diferente. Eu sei que você está se identificando aí, né? De alguma forma, em alguma dessas linguagens. Eu prometo que a próxima vez que eu ministrar, eu vou trazer uma noite inteira sobre essas 5 linguagens de amor aqui e dicas para isso, tá joia? Mas não dá para a gente continuar. Então, se importe. Você vai mudar seu comportamento? Você está assumindo um compromisso comigo hoje de mudança? Então, vai descobrir a linguagem de amor do seu esposo. Talvez você já saiba, você só não dá moral para a linguagem de amor do seu esposo, da sua esposa. Dos seus filhos também, viu? Filhos têm linguagem de amor diferentes, não podem ser tratados iguais, porque um vai se sentir amado e o outro não. Né? Você pode estar tratando os dois iguais, um está gostando porque é a linguagem de amor dele e o outro não. Então, um se sente amado, o outro acha que você não ama ele, mesmo você fazendo tudo por ele. Entendeu? Mas por quê? Porque você está dando para ele o que você acha bom, sem se importar se ele está recebendo o que ele está precisando. Beleza? Mas dá assunto, hein, gente? Ai, perdão, nem falei do segundo. Se importe. Você está interessada na necessidade do outro, como espera que estejam interessados nas suas necessidades? Talvez você está aí alimentando as suas frustrações, porque as suas necessidades não estão sendo supridas, porque você não está sendo suprida naquilo que você quer. Mas a pergunta aqui hoje não é essa, no que você não está sendo suprido. A pergunta é, você está interessada na necessidade do outro como você espera que ele esteja interessado na sua? É só, vem para mim e para o outro nada? Então, como eu falei, faz pelo outro aquilo que você quer que faça por você. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar na sua casa. Pastor, e se ele não fizer nada por mim? Continua fazendo o que você entendeu que é o certo a fazer, porque você presta contas para Deus acima de tudo. Isso é uma mente renovada. Quanto do que você acha que se importa se torna em ação a favor do outro? Talvez até você ache que você se importa. Talvez eu estou falando, você está dizendo, não, mas eu me importo. Nossa, a pessoa mais importante da minha vida é minha esposa, é meu marido, meus filhos. São as coisas mais importantes. Tá bom, o que isso, essa importância que você diz que dá, se torna ação?
em ação a favor do outro. Você só diz que são as coisas mais importantes, mas no seu dia a dia, como isso produz para o outro esse sentimento de que realmente ele é a coisa mais importante da sua vida. Então, estamos falando de mudança de comportamento. Isso aqui são tudo dicas. 4. Reconheça as diferenças e lide com elas. Querido, isso é uma renovação do seu comportamento. É na mente e no comportamento, né? Você precisa, como eu falei, a renovação do comportamento só acontece se a mente for renovada também. Então você precisa reconhecer as diferenças, mas não adianta só reconhecer. Você precisa lidar com as diferenças. Vamos lá, temperamentos. Outro assunto aqui que nós já falamos várias vezes. Esse você busca na internet, tem milhões de coisas sobre os tipos de temperamentos. Nós temos pessoas com temperamento, talvez você seja casada com alguém com temperamento igualzinho ao seu, talvez seja o oposto do seu. Você precisa conhecer os temperamentos, porque se você não conhecer, você vai esperar que o outro tenha as mesmas atitudes do seu temperamento. E você precisa saber e aceitar que o outro é diferente de você. Ele não é igual a você no temperamento. Então ele não tem, não vai reagir às situações da mesma forma que você, porque o temperamento dele é diferente. E eu te falo mais ainda, o meu temperamento e do Dudu é muito parecido. E a gente, mesmo com temperamentos parecidos, nós temos outro tipo de cuidado, entendeu? Porque exatamente por saber que a gente tem um temperamento parecido, eu sei o que causa em mim a um determinado tipo de atitude, eu sei que isso também vai causar nele, então eu tenho que cuidar dobrado. Então, conhecer os temperamentos e lidar com a situação. É saber, vamos supor, tem temperamentos que você consegue ter uma divergência e resolver na hora. Entendeu? Resolver na hora. Tem temperamentos que você precisa esperar a poeira dar uma sentada. Né? Porque senão vai sair coisa que depois você não engole. Entendeu? E eu quero te dizer uma coisa, que nem tudo que tem dentro de você precisa vir para fora. Porque boa parte do que está aí dentro ainda está contaminado pelo pecado, pela ira, pelo sentimento, pelos ressentimentos. Então você precisa filtrar. Quando você tem um temperamento mais tranquilo, melancólicos e fleumáticos, você consegue lidar com isso, às vezes rápido. Nos temperamentos mais coléricos e sanguíneos, às vezes você precisa esperar as coisas entrarem no equilíbrio para você conversar sobre o assunto e ter uma resposta positiva, que é o objetivo de todos nós. Então, por isso, eu preciso reconhecer as diferenças, talvez pudesse colocar aqui também, e as semelhanças, e lidar com elas. Lidar com essas situações nos temperamentos. Também preciso reconhecer as diferenças e lidar com as diferenças na cultura das pessoas. Uma grande situação que acontece, às vezes, o que a minha cultura me ensinou, cultura que eu falo aqui, queridos, é aquilo que eu vivi na minha família, aquilo que eu vivi na casa onde eu fui criada, onde eu fui gerada, coisas que eram importantes para os meus pais, ou de repente valores que não foram ensinados, porque a minha casa era tudo bagunçada. É a minha cultura, seja ela boa ou ruim, é a cultura da minha casa. E aí tem a outra cultura da outra família. E quando junta um relacionamento, quando dois amigos, não estou falando nem só de casamento, dois amigos, são culturas diferentes e que você precisa respeitar, entender. Lembra que eu falei, nem sempre você está certo, nem sempre você tem razão. Nem sempre, para você estar certo, o outro tem que estar errado. Né? Você pode pensar de uma forma e o outro ver aquilo de outra forma. Não ter a mesma visão. Outro dia eu estava falando aqui com o casal, o Dudu, cultura da família dele, eles levantam 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para lavar quintal. Não é uma cultura da minha família. Eu não tenho esse costume, essa cultura. Entendeu? Eu tenho que respeitar o fato dele gostar de fazer isso, não achar um absurdo ele gostar de fazer isso, entendeu? Como ele não pode achar um absurdo, eu não gostar. São culturas diferentes. Ninguém está fazendo nada de errado, entendeu? São formas de vida, de pensar diferentes. Se você começar a mudar o seu comportamento em relação à cultura,
aprender a observar, entendeu? A levar em consideração isso, queridos. Você vai evitar muitos problemas nos seus relacionamentos. Muitos. Você vai renovar o seu comportamento. Você vai parar de implicar com coisas. Entendeu? Aceita o outro como ele é. Sabe? Se você é rápido para fazer as coisas, o outro é devagar para fazer as coisas. Entendeu? Aceita o outro como ele é. O rápido tem que aceitar o devagar tem que aceitar o rápido. E não ficar exigindo que o outro seja como você. Porque isso não vai rolar. Entendeu? E aí, junto aqui na cultura, imagina se você tem um monte de manias, né, culturais que vieram da tua casa, da tua família, o outro tem um monte de manias culturais que vieram da sua família. Queridos, se vocês não se alinharem, não se respeitarem, não se ajudarem, e, se necessário, mudar para eliminar ponto de atrito, difícil o seu comportamento mudar, se não houver uma aceitação das diferenças culturais. Não estou dizendo que tem que aceitar pecado, que tem que aceitar coisa errada. Estou dizendo cultura. Outra coisa, as preferências. Queridos, tem preferências diferentes das pessoas. Tem gente que gosta mais de uma coisa, que tem gente que gosta mais da outra. O outro não está errado porque não gosta. Aqui em casa eu acho ótimo quando a gente vai comer frango, por exemplo. Um gosta do peito, outro gosta da coxa, outro gosta da asinha. Então, queridos, perfeito. Cada um tem a sua preferência. Isso não é um dilema aqui em casa. Agora imagina se todo mundo quisesse a asa, né? Se a preferência de todo mundo fosse comer a asa, fosse comer a coxa. Não sei como é que é aí na tua casa, né? Você não vai comprar um frango para cada um. Então, vocês vão ter o quê? Que aprender a lidar com isso. Entendeu? Hoje é minha, amanhã a coxa é minha, amanhã a coxa é sua. E a gente vai alinhando e ajustando. Essa mudança de comportamento nesse sentido ajuda muito. Outra coisa, querido, reconheça que todo mundo tem defeito. E nós precisamos lidar com eles. Então, se você quer ser aceito, lembra que eu falei da misericórdia, de fazer pelo outro o que você quer por você? Se você quer ser aceito com os seus defeitos, você precisa lidar com os defeitos dos outros também. Né? Lidar com aquilo que para o outro é difícil. Talvez você fale assim, nossa, mas é tão fácil mudar isso, eu mudei rápido nessa área. Tá bom, mas tem áreas na sua vida que você não mudou rápido, tem áreas na sua vida que não são fáceis para você mudar. Então, reconheça que vocês têm limitações, capacidades diferentes para lidar com defeitos. Então, você tenha misericórdia, exerce misericórdia sobre aquilo que você está vendo como um defeito. E aí, você também reconheça as qualidades e lide com essas qualidades também. Lide com o fato das pessoas com quem você convive terem qualidades também. Você não precisa só criticá-las, você não precisa só ver defeito na vida delas. Reconheça as qualidades. Reconheça e valorize as qualidades das pessoas que vivem com você. Deixa eu correr aqui que o Dudu já está me dando sinal do tempo ali. Gente, ele comprou um relógio para deixar virado para mim aqui, para eu não perder o tempo. Eu não estou vendo onde está o relógio, mas estou indo aqui. Outra coisa, querido, então, seja grato. A gente fala disso muito. E se Deus me mandou falar de novo, é aquilo que eu já te falei aqui uma vez, né? É porque você ainda está precisando ouvir sobre isso. Tem uma historinha até de um pastor que foi para uma igreja nova e aí ele foi lá e pregou sobre um determinado tema. E o pessoal amou a pregação dele. Na outra semana ele pregou sobre o mesmo tema. O pessoal ainda gostou. Na terceira semana sobre o mesmo tema. Na quarta semana sobre o mesmo tema. Aí o pessoal encanou e falou, pastor, peraí, toda semana você prega sobre a mesma coisa, sobre o mesmo tema. Ele falou assim, eu vou mudar a hora que eu começar a ver que o comportamento de vocês naquela área mudou. Enquanto não estiver acontecendo nada, o tema vai ser o mesmo. Então eu acho que é isso que Deus está fazendo aqui, né? Se ele está mandando falar de gratidão, é porque ainda está faltando gratidão no nosso coração de alguma forma. E aqui eu quero te chamar a atenção para algumas coisas. Seja grato pela salvação, né? Pela salvação, querido. Você não merecia estar aqui tendo a oportunidade de passar a eternidade no céu, num lugar perfeito, onde a glória de Deus se manifesta o tempo todo. E nós temos que ser gratos pela salvação, porque eu já tenho a oportunidade dessa vida eterna.
A graça me alcançou. Falamos aqui esse tempo todo. Seja grato, querido, porque você está vivo. Nós estamos numa fase agora, né, que só se fala em morte, um medo de morrer. Seja grato, porque você está vivo. Para de reclamar da vida. Para de reclamar das coisas como elas estão. Seja grato. Tenha gratidão. Agradeça pelo teu trabalho. Agradeça por tudo que você tem, porque você está podendo fazer as coisas porque você está vivo. Se você tivesse morrido, você não estava aqui. Às vezes eu estava no banco atendendo, o pessoal chegava e falava assim, ai, nossa, ser velho é muito chato. Ai, ser velho é ruim demais. Eu falava assim, só tem um jeito de não ser velho. É morrer cedo. Eu quero ficar velha. Aí a ficha da pessoa cai, né? Nossa, é mesmo, tô reclamando de estar velha porque eu cheguei aqui, né? Só tô velho porque eu cheguei aqui. Você não quer ficar velho, você tem que morrer antes. Então agradeça por você estar vivo, porque morrer você também não quer. Então agradeça por estar vivo, em vez de ficar reclamando da vida que você tem. Seja grato por ter pessoas na sua vida que se importam. Quer dizer uma coisa, querido, existem pessoas na sua vida que te importam. E sabe como que eu posso afirmar isso com toda convicção do mundo? É porque se você está me assistindo, eu estou na sua vida. E eu me importo. Então, só por isso eu já posso garantir para você que tem pessoas na sua vida que se importam. Eu me importo que você coloque em prática o que eu estou te ensinando aqui. Porque eu quero para você aquilo que Deus me deu. Eu quero que você experimente as coisas que eu experimento em Deus. Eu quero que você experimente essa vida inteiramente dedicada a fazer boas obras. Então, eu me importo. Então, mesmo que até hoje você achou que nunca ninguém se importou, e eu tenho certeza que tem outras pessoas que você sabe que se importam também, mas eu já estou anulando qualquer possibilidade de você dizer que ninguém se importa, porque eu estou dizendo para você que eu me importo. Então, está anulado aí, beleza? Então, seja grato, porque tem alguém que se importa pela sua vida, tem pessoas investindo. Se você está aí na comunidade terapêutica, quantas pessoas se importam com você? Desde os mantenedores, as pessoas que lá da FEBRAC que promovem que você tenha a verba aí para fazer, de tudo aquilo que você recebe aí na comunidade terapêutica, a comunidade cristã, cada monitor, seus familiares que estão te ajudando com você aí dentro, todos são pessoas que se importam. Então, você pode ser grato por essas pessoas, mesmo que às vezes essas pessoas que se importam precisem dizer para você coisas que você não quer ouvir, porque normalmente quem se importa fala o que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. Então seja grato por ter pessoas na sua vida que falam o que você precisa e não aquilo que você quer ouvir. E eu estou correndo aqui. Seja grato pelo que você já alcançou. Tem muitas coisas que você já alcançou. Em vez de ficar murmurando e lamentando o que você não tem, desenvolva a cultura da gratidão por aquilo que você já alcançou. Seja grato porque não é só você que tem defeito. Então, você pode ser aceito. Olha que benção, gente, eu agradeço, Senhor, porque não sou só eu que tenho defeito. Se fosse só eu que tinha defeito, né, eu não ia ser aceita pelas pessoas. Mas outras pessoas têm defeito. Você tem defeito, então eu posso ser aceita, mesmo ainda lutando com os meus. E você também pode agradecer, porque não é só você que tem qualidade. Então, você pode se alegrar com as qualidades dos outros, você pode elogiar e exaltar a qualidade dos outros. Seja grato, porque tem outras pessoas que têm qualidades que você não tem e que você precisa delas. E nós juntos somos melhores. E seja grato, porque Deus tem uma paciência incrível com você. Não é verdade? Deus tem muita paciência com você, assim como Ele tem comigo. E eu sou grata a Deus por essa paciência. Eu sou grata a Deus pela misericórdia. Eu sou grata a Deus porque Ele está sempre me dando outra chance. Eu sou grata a Deus porque Ele não desiste de mim. Mesmo eu dando tantos motivos para Ele, Ele ainda me dá a oportunidade de continuar mudando. E seja humilde. Essa é outra repetição aqui, né? Não é por sua causa, mas é apesar de você. Você não merece. Mas apesar dos seus erros, Deus usa você. Deus quer agir através de você. Deus quer ver você sendo transformado para transformar vidas. Não tem a ver com baixa autoestima, né, o ser humilde, mas com uma autoestima curada e positiva, que reconhece em quem essa cura foi possível. Uma pessoa humilde, ela não é aquela pessoa que se acha a última pessoa do mundo, né? Isso é baixa autoestima, aquela pessoa, eu sou pior que todo mundo,
minha vida, só vê coisa negativa em você. Isso é baixa autoestima. Mas com uma autoestima curada e positiva, você reconhece em Deus que essa cura foi possível. E para continuar vivendo totalmente na dependência de Deus e não baseado no seu próprio mérito. É isso que o humilde faz. Para saber que não faz sentido andar sozinho enquanto tantas pessoas querem nos ajudar. O humilde não anda sozinho. Põe isso na tua cabeça e repete comigo. O humilde não anda sozinho. Resumindo, renove sua mente, deixando que o Espírito Santo a transforme para que você possa ter a sabedoria necessária para renovar o seu comportamento. Sem renovação de mente, não tem renovação de comportamento. Só por hoje, um dia após o outro, vitória atrás de vitória, desafio por desafio, até que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja plena em você. É possível em Cristo Jesus. Esse é o meu recado para você, essa é a minha mensagem para você. E eu espero que você seja não somente ouvinte, mas praticante dessa palavra. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra vai mexer com você no seu dia a dia, vai mudar o seu comportamento. Se você entregou sua vida para Jesus, fez essa decisão, escreve aí nos comentários. Você tem o nosso telefone lá no WhatsApp, é o meu contato e o do Dudu direto. Entra lá, nós queremos falar com você e ajudar você de todas as formas. Deus te abençoe, compartilhe essa live, assina, entra no nosso canal do YouTube lá, se inscreva no nosso canal, provavelmente na próxima semana nós já vamos estar nele. Deus te abençoe, o Senhor é contigo e até a próxima.